Iniciando mais um podcast Vale em Pauta, esse número 64. Com a presença aqui do William, da Ilustrativa, do Hildo Júnior no comando aqui por a parte técnica, e hoje uma entrevista com o nosso convidado. Hoje uma pessoa que tem muita história para contar de registro, muita coisa que moradores antigos não conhecem, inclusive. E vai contar no meio a Dilma Rousseff em registro. Bairro Serrote. Por que chama Serrote? Tem muita história realmente. O Zósimo Henrique Genovês, Zusa, com você. É isso aí, doutor. E lembrar que eu vim de amarelo, assim como Zusa. Porque foi um sufoco danado esse Brasil e Japão, rapaz. 2-1 aí no último minuto, mas estamos vivos, né? Vivos e contentes. E, de fato, natural de Paracoaraçu, nascido em 28 de setembro de 1961, Zósimo Henrique Genovês, o Zusa, tá? Ninguém conhece esse nome. Vamos começar por aí. Zósimo Henrique Genovês, somente Zusa. Bacharel em matemática, vereador entre os anos de 2005 a 2008, atual diretor-geral da Câmara Municipal de Registro. E eu preciso fazer uma menção importante aqui. Ele é filho do saudoso João Henrique Genovês, ex-vereador entre os anos de 1993 a 1996, fundador/presidente da primeira associação de moradores do bairro do Serrote, podemos colocar até, quem sabe, de registro, tá? Inclusive, o nome do seu saudoso pai é Rua, o respectivo bairro lá, tá? Primeiro eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores e a gente já dá sequência, começando pela Impacta, consultoria empresarial e perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Para falar com o nosso amigo Marco Antônio, através do 1399804-8400 e o Instagram, Impacta_consultoria. Um abraço aí para o Marcão. Também no Bora Vale. Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira, única com cashback, motoristas femininas, disponibilidade 24 horas nos 7 dias da semana, com ou sem agendamento. Baixe agora em sua loja de aplicativos. Bora Vale, carro por aplicativo. Grande abraço aí para o Silas e para a Tati. Zusa, vamos começar você contando a tua infância, porque eu sei que teu pai veio de Petrolina. Teu pai veio, passou em várias cidades, acabou em registro e aí no Serrote a vida dele. Como é que foi a tua infância? Bom, primeiro, boa tarde, William, boa tarde, Hildo, doutor Cristiano, muito obrigado pelo convite, poder estar participando desse podcast. Pois bem, Cristiano, eu sou um dos 7 filhos do senhor João Henrique Genovês e a dona Silvina Lourenço Genovês. Meu pai, como você disse bem, pernambucano, veio para cá muito cedo, para São Paulo, aos seus 18 anos. Foi primeiramente para a região de Santo Anastácio, na região de Presidente Prudente. Logo na sequência ele foi para São Paulo, para a Zona Leste, São Paulo, São Miguel Paulista, onde ele trabalhou na nitroquímica. De lá, meu pai veio para o Vale do Ribeira, mais precisamente para Itariri. De Itariri ele veio na Socal, onde conheceu a minha mãe. Nossa. Depois ele foi para Juquiá, onde ele montou uma serraria em Juquiá, final dos anos 50 e início dos anos 60. Em 1963, eu lembro bem que eu tinha 3, 4 anos, 63, 64, eu lembro da mudança, a gente vindo de Juquiá para ir ali para Socal. Chegamos na Socal em 63, 64, ele retornando para Socal. E em 1970 nós fomos para o Serrote. Aí o Serrote, meu pai veio a falecer em 96, no exercício de mandato de vereador. Faltando um pouquinho para completar o mandato, exatamente, né, foi em novembro de 96. Que partido que ele era? Meu pai ele foi eleito pelo PSDB. A minha mãe faleceu em 2021. E aí, a minha infância, eu fiz o meu colégio, meu ensino médio no Joaquim Goulart, no Serrote. O ensino médio eu fui para o Fábio Barreto. Logo que eu saí do Fábio Barreto, eu fui para Serrano, fui trabalhar na Serrana, SA de mineração, onde fiquei 14 anos. Período em que eu fiz o curso de licenciatura em matemática. Terminado o curso de licenciatura, na sequência, eu fiz 7 semestres do curso de Direito, não finalizei. Aí eu tive a oportunidade, né, graças a 450 votos, de exercer também o mandato de vereador. Depois que eu exerci o mandato de vereador, eu tive o privilégio de ser convidado pelo Dito Castro para ser chefe do gabinete dele. O Dito foi eleito vereador e presidente da Câmara. E eu não me reelegi vereador, mas eu fui convidado pelo Dito para ser chefe de gabinete dele. E aí começou a minha trajetória na Câmara, porque na sequência veio a Inês,
veio o vereador Oswaldo Dalpé, veio o vereador Marcelo Comeron e atualmente o vereador Heitor, onde nós estamos na Câmara dando a nossa contribuição aí com a nossa diminuta Que maravilha. humildade para o Poder Legislativo de Registro. Você era presidente do PSDB. Presidente do PSDB por 3 biênios. É. Foi sempre ligado ao PSDB. Foi eleito pelo PSDB. Fui eleito pelo PSDB e tive também essa honrosa oportunidade de presidir esse grande partido que infelizmente está se autodestruindo, mas tem um legado não só para o Brasil, para o estado de São Paulo e para o Vale do Ribeira e principalmente registro. Souza vai contar para a gente agora, que você nos falou antes, sobre a história do serrote, que é muito interessante, que era um loteamento, pouca gente sabe disso, eu não sabia, inclusive. Você sabia, William? Não sabe. Com a riqueza de detalhes que ele sabe, Como é que é a acho que é história só do ele serrote? sabe. Pois bem, Cristiano, quando eu me elegi vereador, uma das reivindicações dos moradores do bairro do Serrote era a questão da regularização fundiária. Isso me despertou, eu fui buscar, porque eu tinha algumas informações. Eu lembro muito bem que eu procurei o seu Paulo Sugnuchita, que acho que até viu ainda, morador do bairro, e ele tinha o mapa do Serrote, que na verdade era o mapa da Vila Aoyagi. Ikutaro Aoyagi, né? Que- Eu tava fazendo um recorte aqui só para deixar claro para quem tá assistindo. Ikutaro Aoyagi, ele foi indispensável para nossa história, porque foi ele que definiu as colônias japonesas aqui no Vale do Ribeira. É o grande protagonista, o Sim. grande patrono da imigração no Brasil, inclusive Faz- sobretudo aqui no Vale do Ribeira. E faz todo sentido quando o Zusa fala sobre o nome dele, porque é uma clara homenagem. Ele fez um Exato. loteamento lá. Exatamente. Aí, na verdade, eu fui buscar essas informações que eu fiquei sabendo. Isso com informações obtidas no cartório. Existia a Fazenda Manchester, que era de propriedade de 2 engenheiros, Vaz Neto e Ferreira Pinto. E eles resolveram fazer esse desmembramento para fazer um loteamento. Isso aí final dos anos 40. Isso buscando as informações no cartório. Em 1950, quem indeferia os loteamentos lá, tinha despacho do juiz. O juiz deferiu esse loteamento em 1950. E o Queçal Caçuba seria o corretor, aquele que venderia esses lotes. Aí não sei porquê, acho que teve alguma ocorrência entre esses 2 engenheiros que eles acabaram abandonando esse loteamento. E a Vila do Serrote foi ocupada de forma desordenada. Eu lembro muito bem que quando nós chegamos lá em 1970, tinha o seu Martinho Cláudio, que era um dos senhores que tinham ajudado a fazer a medição e do mapa do Serrote, fazia o marco dos mapas. Isso é tudo mapeado. Então alguém chegava no Serrote, eu preciso construir um lote. Então, aí pode construir aqui, que aqui é um lote. Pode construir ali, que é um lote. Isso aí houve a ocupação desordenada do bairro. E depois a gente conseguiu regulamentar. Hoje o Serrote tem os 70%, 80% da característica da sua planta inicial. Mas o bairro do Serrote foi, indiscutivelmente, o primeiro loteamento organizado com recibo de registro. E Interessantíssimo. esse nome eu ia muito falar isso agora. possivelmente é uma homenagem a seu Ikutaro Aoyagi. Aoyagi, que foi o grande protagonista Mas da imigração japonesa. Conta aquela observação que você me fez fora do ar sobre os morros e tal que formavam ali. Por que nós chamamos hoje bairro do Serrote? Por que ficou bairro do Serrote? Isso quem me deu essa informação foi o senhor Antônio Yoshikoshi. Antônio Yoshikoshi é um senhor que morreu recentemente, aos 100 anos de idade, Olha só. e ele participou da medição das terras quando o TKKK fazia as medições por lá. Quando ele chegou no Serrote, o que acontecia? Ele falou, era um ponto lá no espigão, outro ponto no divisor d'água. Espigão, divisor d'água. O espigão é a parte alta do morro, o divisor d'água lá embaixo. Ficou vários pontos, e o Serrote é isso, é fechado vários morros. Então ficou cheio de dentes, Vários desses. parecendo um serrote. Então, quando ele se riu, o mapa daquela região era o mapa do serrote, é o mapa do serrote. E por isso são informações que me passou o senhor Antônio Yoshikoshi. E tem tudo a ver, eu creio que seja exatamente Só isso. essa informação já valeu o podcast inteiro, né, doutor? Vamos falar o seguinte agora, a história. Agora, como é que era agora a delegacia do serrote? Subdelegacia. Inclusive, deixa eu mostrar aqui. O que ele vai contar, gente, tá comprovado aqui. Ildão, qual que é a câmera aqui? Aqui, né? Tá comprovado. Depois vocês dão um pause aí, dão uma olhada aí. Tá documentado, tá bom, gente? 1953. Manda bala, Zuzá. Então, é outra riqueza também, porque o bairro do Serrote, ele era muito populoso. Tinha várias fazendas, fazenda reunida, tinha a fazenda Socal,
mineração da Ribeira, que é coisa lá atrás da minha mãe, quando veio para cá, ela veio ser cozinheira na mineração, foi aí que meu pai a conheceu. Então, e o Serrote era muito constante, tanto que o Serrote hoje é um bairro bastante tranquilo, né? Mas já teve uma fama, principalmente no futebol, o pessoal do Serrote é briguento, Sim. porque era muito comum mesmo lá, é muito movimento, muita gente, e era muito comum ter brigas por lá. E foi aí que eu não sei de quem foi a ideia, porque nós tivemos nos anos 60 dois vereadores, que foi o Silvino Vitor, ele era inspetor de aluno da escola no Serrote, e na sequência tivemos o Quissal Sou da Érica Victor, que trabalha aqui na rádio há muito tempo. Silvino Vitor, isso. E o Quissal Caçuba. Mas teve, como eu fiz questão de trazer, que inclusive esse decreto ele não foi revocado. E eu gostaria que você lesse o que está escrito nesse decreto. Que Então, quando, vamos lá. Ipsis literis, vamos lá. Decreto número 22.521/B, né, de 24 de julho de 1953, cria a segunda subdelegacia de polícia na localidade conhecida pela denominação de Serrote, no distrito e município de registro. Lucas Nogueira Garcês, governador do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1. Fica criado no distrito de registro, município do mesmo nome, e a segunda subdelegacia de polícia com sede na localidade conhecida pela denominação Serrote. Aí ele faz mais algumas apontamentos, mas resumindo a ópera aqui, né, está documentado em 53 o fato da o mais subdelegacia interessante é que eu de procurei registro. para ver se tinha algum outro decreto revogando esse. Está em vigor. Tá em vigor. Mas exatamente, hoje onde funciona o posto de saúde do Serrote, até hoje existe uma briga para que a gente tenha, e está sendo providenciado isso pelo prefeito, uma luta do vereador Chiquinho, inclusive, para a gente fazer um novo prédio para o posto de saúde do Serrote, que ficou pequeno. Isso aqui, o posto foi construído em 1979, e era exatamente onde era a delegacia de polícia. Olha só, que Foi maravilha. criado em 1953. Dado a importância da localidade, Exatamente. densidade Você ali. percebe que aqui nós tínhamos uma subdelegacia de registro, e foi criada a subdelegacia do distrito do Serrote. Então, Uma curiosidade, ainda voltando lá para trás, eu não sei se confirma, se não você me desmente, o seu pai era uma pessoa que foi inovador, muita coisa. Foi vereador, o Serrote deve muito a ele. Parece que o seu pai tocava bem violão, é verdade isso? é verdade, Cristiano. Olha, eu tenho um sobrinho meu que brinca aí de mexer nas cordas do violão. Mas o meu pai, ele tocava violão e ele tinha o meu irmão, o irmão dele, que foi meu padrinho, o Manuel, que também era um grande violonista. Tanto é que uma das vezes que eu fui a Pernambuco, esse irmão do meu pai era vivo ainda, e lá tem a festa de rei. E ele fez questão de tocar para mim assistir. E ele dizia, porque quem tocava nos bailes lá era o meu pai. Quando meu pai isso me veio falaram. para cá, quem ficou tocando era esse meu padrinho. Mas ele gostava muito do violão. Me tocava contaram muito que o seu bem. pai era um grande violonista. E o pai de Zusa tinha mais duas paixões. A primeira, ler jornal, bastante, e a segunda era o futebol. E, dito isso, Serrote teve um grande time de futebol lá, que tem inclusive uma foto histórica com os japoneses lá reunidos e tal. É isso mesmo, Zusa? A história do Serrote Futebol Clube é antiga. Ela começou com o time japoneses, né? Depois, isso aí... Um time famosíssimo na sua época, né? Exatamente. Isso veio anterior, porque aquela foto, você tem dois brasileiros lá, naquela foto, que era um time da comunidade japonesa. Porque a comunidade japonesa foi muito forte. Nós tínhamos aquela festa chamada Undokai até pouco tempo. Eu, quando criança, frequentei muito a festa do Undokai da organização da colônia japonesa no céu. Olha que legal. E ali tem duas figuras que eu citei aqui, o Dionar Pedroso, que é a história da presença da Dilma Rousseff lá no Serrote, e o Benedito Cláudio. Olha, Eram gente. os dois que jogavam bola nesse time de japonês, porque eles eram bons de bola mesmo. Mas depois disso eu tive a oportunidade também de jogar bola no Serrote, comecei a jogar. Jogou no time também? Joguei no time, eu fui campeão. Se você ter uma ideia, naquela época não tinha, né, a facilidade que a gente tem de fazer Vamos combinar que você tem um registros. nome legal para jogador de futebol, hein? Você sabe quem que colocou a faixa de campeão em mim em 1989? Nada mais, nada menos do que o senhor Garrincha. Garrincha? O Garrincha, Rapaz. porque o Serrote foi campeão e o que aconteceu? Acho que o presidente da liga era o senhor José Sato. Exato. Então o Serrote trouxeram o time do Milionário, com Djalma Santos, Garrincha e tantos outros titãs,
para jogar contra a seleção de registro, e o Serrote fazia preliminar contra um time de 7 Barras. Então, quando nós entramos em campo, o time do Milionário foi colocar a faixa de campeão no Serrote. Rapaz, o Serrote cortou os caras no meio. O jogador que colocou a faixa em mim foi exatamente o Garrincha. Campeão da Copa de 58. Grande Garrincha. Companheiro de Pelé. Eu lembro muito bem que alguém chegou, na hora que ele estava colocando a faixa em mim, alguém chegou para o Garrincha e disse o seguinte: Garrincha, você não é mais o mesmo, né? Falou, como não sou mais o mesmo? Eu ainda não morri. Desse jeito eu lembro A muito verdade bem. é o seguinte, que falta que fazia nessa época um celular, né? Exatamente, rapaz, exatamente. olha Ele teria só. um registro Nossa, histórico aí. exatamente. Eu tenho Maravilhoso. até a foto do time do Serrote, né, enfileirado com alguns jogadores do Milionário, inclusive o Garrincha, mas essa foto desse Se registro eu não tenho. abraçando, dando a faixa, Né? Que maravilha. Bom, deixa eu emendar um pouquinho aqui, doutor, se você me permite, sobre a questão do seu pai ter fundado a Associação de Moradores lá, né, do bairro Serrote, Exatamente. que estávamos discutindo aqui, que a nossa desconfiança é que seja a primeira de registro também, né? O que você diria para nós? Olha, o papai sempre foi uma pessoa, foi um político, mas politizado. Eu lembro muito bem que o primeiro comício que eu assisti na minha vida foi em 1966, lá na Socal. Quando ele chegou no Serrote, em 1970, ele já participou de todo o processo, porque naquela época, eu lembro muito bem que saiu uma notícia na tribuna em que o Serrote deveria lançar um candidato a vereador, e que esse candidato poderia ser o João Henrique Genovese, o Daniel das Neves, o Pei Sakamoto, que era um taxista que morava lá. E o papai com o Daniel e o seu Pérez falaram, olha, não, acho que não, devemos ter um candidato, mas não seremos nós. Aí eles procuraram o Fernando Tanoi Rassegal. E aí, o Fernando foi lançado, o vereador acabou se elegendo. Com isso, na época, o papai apoiou, acho que o candidato a prefeito, o professor José Joaquim. Essa ideia de associação de moradores foi uma ideia, a gente tem que prestar essa homenagem ao professor José Joaquim. recentemente falecido, né? É verdade. E o diretor da escola do Joaquim Goulart, que era o professor Elias, eles que deram essa ideia da gente de se organizar uma associação de moradores. Isso foi feito com a ajuda das lideranças do bairro. E o papai foi o primeiro presidente eleito da associação. E essa afirmação não é minha, mas é do ex-vereador Laureano Santos, nosso amigo, a quem nós mandamos um abraço. Ele que me disse, Zusa, a Associação de Moradores do Bairro Serrote foi a primeira associação de moradores do município de Registro. Olha aí, mais uma constatação Olha, interessantíssima. eu vou fazer agora uma provocação aqui. Se uma pessoa me falou faz anos, eu guardei na cabeça. 7 Barras era distrito de registro. Se emancipou. E diz que um tempo atrás, não sei se é verdade, Serrote estava muito grande, crescia bastante, tinha um grupo que queria emancipar Serrote de registro. Tem fundamento isso? É verdade, Cristiano, bem lembrado. É uma história interessante. Capitaneada por 2 atores importantes, amigos nossos, um falecido, o outro ainda não, que são os vereadores Daniel das Neves e o vereador Fernando Tanoi Rassegal. Olha, que em 1976 o Serrote teve esse prodígio de eleger 2 vereadores. Depois teve essa oportunidade também, que eu, juntamente com o vereador Chiquinho, fomos eleitos também. Mas nessa oportunidade, teve um trabalho que foi feito pelo deputado estadual Vicente Bota. Vicente Bota aprovou na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei criando o Distrito do Serrote, um distrito administrativo do município de Registro, criando o Distrito do Serrote. Só que isso precisa ter o aval da Câmara Municipal. E aí foi a grande discussão que teve na Câmara. Eu lembro para assistir, inclusive tive a oportunidade de assistir a sessão. Fui até reproduzida na época na tribuna do Ribeiro, Cesari fazendo uma charge com relação a essa discussão, onde o Fernando Rassegal aparecia ajoelhado com Serrote, porque o grupo liderado pelo Fernando Rassegal era favorável para que Serrote se tornasse distrito. O grupo liderado pelo vereador Daniel das Neves não concordava, achando que isso ia ser caro, ia colocar encosto para o pessoal do bairro, dos moradores vulneráveis economicamente, que isso não ficava bem. Enfim, os vereadores que lideraram o projeto no sentido de não aprová-lo, foi os vereadores vencedores, liderado pelo Daniel das Neves. Mas isso existiu. O projeto de lei criando o Distrito de Serrote chegou a ser aprovado na Assembleia Legislativa através do Vicente Bota. Só que a Câmara Municipal rejeitou.
Qual que era a densidade demográfica do Serrote nessa época aí, Zusa? Mais ou menos, vocês têm uma estimativa? Olha, o serrote nessa época, hoje nós temos aproximadamente no serrote tem 300 a 400 residências. O Uhum. serrote nessa época deveria ter em torno de umas 150, 200 residências. Já era um bairro relativamente grande e É importante. porque o Arapongal posteriormente cresceu tanto que hoje tem mais habitante no Arapongal do que na Barra do Turvo. Pra você ver que Exatamente. alguns bairros O realmente Agrochá, despontam. o Agrochá era uma Agrochá coisa. cresceu Os conjuntos barbaridade também. habitacionais, tudo, o Agrochá só tinha a fábrica do Caminhama. Tem 10 casas. Porque o serrote, embora tenha todo esse ineditismo, mas é um bairro que o fato de estar um pouco distante da cidade e cercado por propriedades particulares, uma expansão do serrote que ficou muito prejudicada, né? Você pega o bairro, eu lembro muito bem, quando nós vimos jogar bola no campo de experiência. Todo aquele bloco ali não existia. Tinha o campo de experiência ali, que hoje é onde é o bloco B, dali para lá era Bambu Hall. Olha só, Então- eu vou te confessar uma indelicadeza, que eu nunca fui no Serrote, mas eu morro de vontade. É que às vezes na correria do tempo a gente não vai, né? Mas você sabe explicar mais ou menos onde fica a rua que homenageia o nome do seu pai? Sei, hoje a rua que homenageia o nome do papai é a rua que sai, na hora que você chega no céu, entra na rua Munzabu do Caçudo, a primeira direita, antes de chegar na escola, é a rua que dá acesso à escola municipal, que é olha aí. Salcaçuga. Olha aí. Então, entre as direitas, aquela rua é a rua João Henrique Genovese, e ela vai cruzar lá na frente com o Daniel das Neves. E eles eram muito amigos, inclusive, eles se abraçam na rua também. Olha O só. João Henrique, ela acaba encerrando na rua Daniel das Neves. Só uma dúvida, que Salcaçuga morou lá também? Não, Tinha ele uma nunca morou na fazenda, né? vila, né? Mas todas as áreas adjacentes ao serrote pertencem à fazenda Caçugo, Uma né? fazenda grande. Exatamente. Interessante, porque estávamos comentando aqui que o Queçal Caçuga é filho do Bonzo Caçuga, que é um dos, tecnicamente, fundadores do Toro Nagashi de registro lá nos anos 50. né? Exatamente, família Caçuga. Maravilha. Conta pra gente a história, como é que a Dilma Rousseff foi parar lá. É isso que eu ia falar. Falei assim, "Ó, gente, aguenta aí, que vem uma história interessantíssima. Vamos lá, Dilma Rousseff. Então, todos nós sabemos aquilo que aconteceu nos anos 70 aqui na região do Vale do Ribeira com a presença dos terroristas, né? Dos Carlos Lamarca. E o exército, ele montou uma cabana ali no Serrote. Naquela época, a rua onde era a Geracinha Guedes era tudo mato e ali o exército montou uma cabana. E o meu pai, que foi uma pessoa muito... O papai era uma pessoa muito social, uma pessoa... Ele teve uma amizade muito forte com um capitão do exército chamado Sidney, capitão Sidney, num Cabo Siqueira. E eles costumeiramente iam comer lá em casa. Nós tínhamos, na época, já um bar. O papai tinha um bar. E eles colocavam no bar vários cartazes, né, com os procurados, com os terroristas procurados. E Espalhava em todo o Vale do Ribeira. esses exatamente, né? cartazes. Então tinha lá a foto do Carlos Lamarca, eu lembro bem que tinha de um japonês, o pessoal, isso aqui é o perigoso, enfim. E um nome que chamava atenção, porque era Stan Dilma Rousseff, e tinha um senhor, que é o senhor Dionar Pedroso. Tá dando os nomes, tá vendo como é que é? Quer dizer, é uns detalhes. E onde ele trabalha? O Dionar era um amicíssimo do papai também, faleceu tragicamente, um acidente de carro. Quando ele estava trabalhando, ele pegou licença-prêmio. Olha só, estou desviando do assunto, mas a gente volta lá. Desviando, ele trabalhava na DNR, ele pegou licença-prêmio e foi trabalhar que aí às vezes as pessoas confundem, que teve uma serraria no Serrote também, do John Faber. E aí, quando ele estava fazendo transporte de madeira, toquinho de madeira para a fábrica de Morretes, ele bateu o carro aí, tá perto de Cajati, veio a falecer esse senhor aos 35 anos de idade, olha só. Ele era amicíssimo do papai. Eu lembro muito bem, na hora que chegou essa notícia, o papai se derramou em lágrimas, né? E o Dionar, um dia ele chegou lá no papai e falou, João, essa mulher aqui, porque o Dionar, ele era motorista do BNR e ele trabalhava com basculante. Ele, invariavelmente, ele trazia esse basculante para casa. Então, o que ele fez? Ele fez, ao lado da casa dele, ele construiu uma garagem, que era coberta por de sapê. Eu lembro muito bem. Era na rua que hoje chama-se Chuei Matazawa, que é a rua que dá acesso à estrada para ir para o Lajeado. Então, ele construiu essa garagem, onde ele deixava o caminhão. Teve um dia que ele acordou de manhã, que ele estava lá, se levantando dessa garagem. Uma senhora, ele chegou no bar, era a senhora aqui.
ele mostrou a foto de quem da Dilma Era jovem Rousseff. na época. Olha só. Exatamente, E só para exatamente. contextualizar, o Lamarca fazia parte da VPR, né? Que é a Vanguarda Popular Exatamente. Revolucionária, e a Dilma fazia parte do. Agora eu lembrei. MR8. MR8, que era o Movimento Revolucionário, 8 de outubro, É. que era uma data, né, característica para eles lá. Faz todo sentido ter. Exatamente, porque a naquela foto dela presença, eu cansei de frequentar, andar no caminhão do Exército, vindo para a cidade aqui, na época acho que do 7 de setembro, né? A gente via visitar, eu lembro da criança, mas assim, a Uzi Leite, a fábrica, o quartel, fomos a visitar uma fábrica de esteira no caminhão do Exército. Olha só. São histórias maravilhosas, coisas Vão que ficar registradas esse aqui. podcast aí tá É. ensinando bastante, né? É isso aí. Mais alguma coisa aí de cunho pessoal e Só familiar, só doutor? uma questão seguinte, e durante o movimento lá, mais gente do exército estava lá, como tinha muita gente, como é que funcionava os detalhes da coisa? Olha, Era só um capitão? eles montaram uma cabana lá, doutor Cristiano, e eles tinham lá uns 7 a 10 policiais. Mas o que frequentava lá em casa mesmo eram principalmente esses dois, o capitão Sidney e o Cabo Siqueira. Eu lembro muito bem desses dois nomes. Eles frequentavam lá em casa. Inclusive, o pai, na condição de presidente da associação de moradores, eu lembro que levou lá para casa uma caixa de remédio, amostra grátis, que era para disponibilizar para a população. Isso quem trouxe foi o capitão Sidney. Eu lembro muito bem disso. Olha só. São registros que. Como é que você vê o Serrote hoje? Olha, o Serrote, é um bairro, eu sempre digo, né? É o melhor bairro para se morar. Sabe que em termos de locomoção, eu saio da porta da minha casa, eu desço em frente ao Banco do Brasil, deixo em frente no centro de registro. Então, evidentemente que nós temos uma estrutura e já há muito tempo, que isso aí não é produto da unidade política que o Serrote teve ao longo do tempo. Agora o bairro vai crescendo, as coisas vão se dispersando. Mas aquilo que eu falei, nós tivemos a oportunidade de ter dois vereadores já lá em 76. Depois tivemos também em 2005. E o bairro do Serrote hoje tem praticamente todas as suas pavimentadas. Nós temos 2 escolas, uma estadual e uma municipal, posto de saúde, que precisa ser melhorado, é verdade, mas lá nos anos 79 foi muito importante. Temos creche, pré-escola. Então, é um bairro bem atendido do ponto de vista do poder público. Precisa melhorar muita coisa, é mais no sentido da qualidade dos serviços, as pessoas reclamam muito, mas enfim, o bairro é um Rec- bairro. Recentemente tivemos uma representatividade, até poucos anos atrás, aí, de um vereador de lá. Você acha que estava bem representado? Ou você acha que ainda falta muito? Questão de representatividade, Não, buscar resultado para o não, bairro, Suzano. eu sou um testemunho, eu acompanhei o trabalho do vereador Chiquinho, ele foi um lutador, é um lutador, tanto é que ele conseguiu disponibilizar nos primeiros 6 meses do governo dele uma emenda ainda do deputado federal, Samuel Ladeira, no valor de R$ 700 mil, uma outra que saía da Secretaria de Saúde de mais 750 para construir um novo posto de saúde no bairro do Serrote. Olha só. Mas devido à morosidade, à dificuldade de você ter um terreno, disponibilizar um terreno para essa construção, inviabilizou. Então, o Chiquinho foi marcado muito por isso. Ele foi, na verdade, prejudicado pela certa inércia do poder público que nós tínhamos praticamente na conta da prefeitura, 1.450.000 para construir um novo posto. Isso não foi possível. Mas o Samuel já assumiu esse compromisso. Dentro em breve nós teremos essa boa notícia para os moradores do Serrote, mas eu tenho que reconhecer que esse esforço, porque hoje nós já disponibilizamos esse terreno, e esse terreno foi conseguido, e foi aí mérito também, evidente, para o Milton Herota que fez essa aquisição, mas foi uma luta do vereador Chiquinho. Hoje a prefeitura tem 3.600 metros quadrados ali onde era uma churrascaria, logo na entrada do Serrote, que está à disposição da prefeitura. Existe o compromisso do prefeito Samuel de construir lá um novo posto de saúde, que é uma coisa que é extremamente emergente. Você chega no posto de saúde de Serrote hoje, é muito pequeno. Estou falando, é um prédio que foi adaptado lá dos anos 53, quando construído o distrito policial lá. Então precisa, e não tem espaço para melhorar. E já não tem para onde melhorar. Sim. Então, eu acho que hoje vai ser assim que isso acontecer, e dentro em breve eu creio que o Samuel vai estar anunciando,
Isso vai ser uma conquista fundamental para a população de Serrote. Mas o bairro do Serrote é esse, é um bairro, que eu digo de certa forma privilegiado, né? Porque se você imaginar, nós temos toda uma estrutura, né? A gente Bem, tem um carinho muito grande, né? Inclusive eu e Hildo aqui, quando entrevistamos os vereadores, eu sei que de alguns episódios você acaba assistindo, né, Zuz? Eu acho que em algum momento você viu a gente falando do Serrote. Quando a gente fala em bairro desenvolvido, lógico que a gente pensa no nosso teto, por exemplo, né? Um belo mercado, um belo posto de gasolina, tem seu próprio cemitério, tem sua própria rádio, tem uma excelente padaria, enfim, uma infraestrutura maravilhosa. Outro bairro que eu estou vendo se desenvolvendo rápido, como o doutor acabou de citar, o Agrochá, né? Quando a gente vai para Agrochá, parece que o negócio lá mudou assim da água para o vinho a nível de desenvolvimento. Você consegue enxergar a médio prazo o Serrote nessa toada, Zusa? Por exemplo, tendo uma farmácia, um supermercado, de repente no futuro um posto de gasolina, para que os moradores lá possam ter a vida própria lá? Você consegue enxergar isso no futuro? isso vai acontecer. Não sei com quanto Que tempo. legal, fico feliz. Se você pensar em termos da estrutura, hoje o Serrote está ao lado de uma empresa que é a Socal, uma empresa de mineração importante que gera emprego. Ao lado da Socal, nós temos uma outra empresa, a Imov, que também gera empregos. Olha aí. Nós temos produtores de pupunha, produtores de plantas ornamentais, produtores de banana. Qual que é o grande problema do Serrote, do ponto de vista da sua expansão? Daquilo que eu falei, ele está preso dentro de propriedades particulares. Então, para a prefeitura fazer um investimento, tem que fazer um investimento. Eu já discuti, imagino que um dia nós poderemos brigar para ter um novo conjunto habitacional ser feito próximo do Serrote. Mas para isso vai precisar de indenizar, vai ter que ter um custo para você adquirir essa área. Hoje não é o tempo. Por exemplo, você construiu um posto de saúde, teve a maior dificuldade do mundo. A gente conseguiu, o vereador Chiquinho, uma luta incrível do vereador Chiquinho, a gente conseguiu ter hoje a prefeitura lá seus 3.600 metros. Para mim, na minha opinião, isso é uma dificuldade do Serrote. Então a gente precisa ter essa possibilidade de você fazer uma ampliação do núcleo residencial do bairro do Serrote. Muito possivelmente não dá para você pensar nisso, a gente não pensar no novo loteamento, seja ele privado, público, mas é preciso isso acontecendo, porque eu lembro que o Serrote já foi um dos bairros mais populosos do município de Registro. O bairro do Serrote, como é que você constrói uma subdelegacia em 1953, Sim. se não tivesse dinheiro? Com toda Então, certeza. os bairros mais populosos, quem que era? O bairro do Serrote, o bairro do Capinzal Raposa também? e o era bairro do referência? Bambural. Raposa acho que para Os colônia mais japonesa, os né? mais populosos, Sim. eram indiscutivelmente esses três bairros, e eram bairros rurais. Sim. Os outros bairros aqui avançavam. O Serrote não. Se você pegar o número de residência do Serrote de 10 anos atrás, é praticamente o Há mesmo. um projeto muito interessante que foi aprovado, é do ex-vereador, que hoje é secretário municipal, que liberava ao longo da BR áreas para chácaras. E ao lado do Serrote, aquelas áreas, os proprietários têm condição de fazer chácaras, que atrairia pessoal de São Paulo, pessoal da Baixada Santista, tudo isso para lá. E o Wander, que esse projeto é dele. E seriam excelentes para o Serrote, se for plantado. Porque são chácaras, e pode fazer chácaras de 1.000, 1.500 metros, que é claro, e lá tem muita área do lado, e os particulares teriam interesse, porque iam ganhar dinheiro. Eu fazer loteamento de chácaras. Esse projeto foi aprovado, não sei como é que está na prefeitura, mas foi um projeto interessante. O que várias cidades têm. Você pega, Nereço estava vendo, Piedade está fazendo chácara de monte para vender para pessoal de fora. Olha aí. Oportunidade, né? Mas se você pegar aqui o Ribeirão de Registro, essa região aqui, tem muitas chácaras, né? E essa ideia, a Fazenda Paraíso, que anexa ao bairro do Serrote praticamente, mas porém pertence ao município de Registro, a Fazenda Paraíso hoje está sendo feito chácaras. Chácaras. O planejamento de altíssimo nível. Exatamente, E exatamente. aproveita que você está com o poder da palavra aí, Zusa. Fale sobre preço de terreno. No Serrote é um pouquinho mais barato, a gente imagina que sim,
Mas podemos ser surpreendidos que não. O que você pensa sobre o valor de lote lá? Não, eu acho hoje no Serrote, primeiro que são poucos lotes que existem Disponíveis. disponíveis, são Uhum. poucos lotes. Mas o valor ainda é um valor, se a Acessível. gente comparar com os outros bairros de registro, super acessível, Olha aí. super acessível. Que é um bairro que tem toda uma estrutura, tem toda uma estrutura. Então hoje eu acho que para você comprar um lote hoje no Serrote, você não vai gastar 40, 50 mil reais. Você não vai gastar isso. Com 40 mil reais, 50 mil reais, você compra lote onde aqui em Registro. Não, faz E o sentido. bairro do Serrote é um bairro que tem toda uma estrutura. Olha aí a oportunidade, gente, tá vendo? O maior marqueteiro de Serrote tá aqui, viu? Não, eu tenho, Mas tem pouco lote à venda lá. eu tenho um carinho muito especial pelo Serrote. O pessoal fala, você não muda, eu não vejo saindo do Serrote. Recentemente, a minha irmã, meu cunhado foram para Curitiba. Essa semana não está lá, a minha irmã está aí, né? Mas ela mesma tem dificuldade de se adaptar em Curitiba. Eu não vejo morando fora do Serrote. O lote é acessível, tá mais barato, só não compre o meu, né, Zuzé? Doutor, posso avançar aqui Zuzé. para Zuzé como vereador ou não? Júlia, só uma curiosidade antes disso. Você, tua origem, teu pai, Pernambuco. Acho que você tem família lá ainda. Você costuma ir lá para Petrolina, não? Como é que é? Mata a saudade do pessoal? Você pode ir coerência, mas... Cristiano, eu tô aí, tem dívida com a minha família, com minhas primas, meus tios lá em Pernambuco. Que a última vez que eu estive em Pernambuco, eu ainda fui com a minha mãe. A minha mãe estava viva, eu tive a oportunidade de levar ela com vida. Eu tenho familiares lá, tenho propriedades lá, muitos amigos do meu pai, que ainda vivem, mas principalmente eu tenho a tia Rosa, o tio José, que os meus primos estão me cobrando a minha presença lá. Poxa, você tem que vir aqui, eles estão velhinhos, você sabe como é que é. Então eu estou com a dívida com os meus familiares em Pernambuco, mas eu estou programando uma viagem nos próximos meses lá para rever os meus familiares e principalmente os meus tios que ainda estão vivos. Mas eu tenho vários primos, terreno, são espólio, né, da família genovesa, nossa família, são terrenos que o Cristiano conhece bem a região. Conheço. Lá do Rio São Francisco é um lugar maravilhoso. Poxa, Cada fruta o maravilhosa. aeroporto de Petrolina é um aeroporto internacional. Internacional. Então você tem o Rio São Francisco, que é uma riqueza, e ele abre, né, e forma uma ilha. E uma dessas ilhas é com a nossa família. A maioria dos terrenos que estão lá foi distribuído, cada tio, né, ficou com um pedaço de terreno. E lá tem um pedaço desse terreno que é do papai, né? E voltando, já o senhor me provocou, eu lembrei. Essa ilha, Cristiano, quando meu pai, quando veio para cá, como todo nordestino, ele ficou mais de 20 anos sem dar notícia da Pernambuco. Eu sou mas já era morto. Aí quando ele chegou lá, acho que ele foi na primeira viagem do papai para Pernambuco, foi em 1969, 70. Essa ilha, a Ilha do Inhangu, quem que estava tomando conta lá? A Igreja Católica. E aí meu pai arrumou uma briga com o bispo de Petrolina, porque essa ilha foi ilha do meu avô. O meu avô foi senhor de engenho. Ele tinha engenho, meu pai, o papai. Quando cheguei lá, a primeira vez que fui a Pernambuco foi em 1974. Eu cheguei ainda havia restício desse engenho funcionando. Veio esse engenho funcionando. Engenho de quê? Engenho de açúcar. De açúcar, olha só, Exatamente, bacana. exatamente. Produzindo ratadura. Olha que Lá beleza. tem muita na Exatamente. Então, o papai, quando ele chegou lá. Eu tomaram conta da ilha dele. Exatamente. Aí ele arrumou uma briga com esse bicho, e aí nós recuperamos. Tanto é que cada herdeiro lá ficou com a tua parte. E o bispo de Petrolina queria ver Satanás, mas não queria ver o João Henrique pela frente. Mas essa ilha, ela é hoje. Tem os meus primos lá que estão trabalhando nessa ilha. E tem uma área maior, que são 36 hectares, Cristiano. E olha só, para frente de um bairro, como que é o nome do bairro? Bairro Serrote. Lá também tem um bairro Serrote. E nesse bairro Serrote, nós temos 36 hectares. Eu tenho um primo que está trabalhando lá, porque ele levou água. Essa propriedade, ela está aproximadamente a uns 3 a 4 quilômetros do Rio São Francisco. Tem que ter toda uma dificuldade. Dificuldade não. Hoje tem tecnologia para você fazer esse bombeamento de água com tranquilidade. Mas é uma coisa que a gente já tem até uma dívida, né, com os nossos familiares lá, porque esse terreno está lá, o único primo que está trabalhando lá é o filho da tia Silvia,
que está lá produzindo nessa área. E a nossa área lá está intacta lá. E a transposição do Rio São Francisco aumentou um pouquinho mais a área da ilha lá ou não? Não Não, afetou nada? lá nós não afetou, porque nós somos privilegiados. Nós temos lá, eu tenho o pai tem uma casa lá na fazenda em Anhum. Eu estou a 200 metros do Rio São Francisco. O porto lá que tinha, chama Porto da Manhinha. É um Quem que é a paraíso. Manhinha? Da minha avó. É o Porto da Manhinha. Um paraíso, né? Ter água, Nordeste. Lá tem um é peixe lugar bom maravilhoso, pra é o morar. surubim. Que Lá em beleza. São Francisco tem um peixe delicioso, chama surubim. Comia muito. Exatamente. delícia. Surubi. Surubi pintado. É, tudo pintado. Tá uma maravilha. Vamos falar de Bom, vereança? vamos lá. 2004 foi o ano para você mágico, né, Zusa? Porque você, ainda como PSDB, você já contou sua história aí relativa ao PSDB, mas você tinha sua legenda ali, 45 mil. Já começou aí, né? Um marqueteiro soprou, você teve a inteligência de ter uma legenda fácil. Você se elegeu com 450 votos naquele pleito. Primeiro, eu vou começar aí. Como é que foi esses 4 anos de trabalho? O que você viu de registro? O que avançou? Foi legal? O que você pode contar pra gente desse período aí como vereador? Olha, foi um período rico. Acho que a Câmara, o mandato de vereador, quando exercido com responsabilidade, evidentemente, é enriquecedor. Eu aprendi muito, foi uma experiência extremamente importante para a minha vida. Nós tivemos a oportunidade de, nos primeiros meses, ser o líder do governo. Me elegi, foi uma honra ter essa oportunidade, privilégio, mas as circunstâncias políticas me afastou desse cargo e deixei a liderança uns 7 meses depois e acabei indo praticamente para a oposição. Mas mesmo assim, eu acho que nós fizemos um bom trabalho, né? Eu lembro muito bem, nós ganhamos a eleição. Na eleição da mesa diretora, foi eleito Ivaú. Nós fizemos 7 vereadores e já vimos a presidência por vereador da oposição. Eu brinco, até porque Ficou 2005, 2006 como exatamente. presidente. Eu brinco, o Raul não teve o meu voto. Ele falou, não, mas teve porque não teve. Então, outro dia eu vi, olhando as coisas lá em casa, eu vi parte do meu pronunciamento em que eu me colocava à disposição dele, respeitaria, mas ele não teve o meu voto. Não obstante, se tornamos amigos do ponto de vista pessoal, exercemos mandato, tivemos várias discussões, divergências na Câmara Municipal, mas nós conseguimos realizar um bom trabalho no nosso entendimento, né? Bacana. Tivemos toda essa dificuldade, as circunstâncias políticas, né? Que o Clóvis, assim que assumiu, ele entrou em certo atrito, né, com o grupo do PSDB, de uma forma geral. E isso acabou me afastando do governo. Do governo, sim, da liderança, mas a gente sempre procurou contribuir com o governo e com o município, nós fizemos isso. Não tenho dúvidas disso. Aproveitando um gancho, eu acho o seguinte, Zusa. Vou pegar sua opinião perante a isso. Eu acho o Clóvis um dos prefeitos injustiçados. Porque ele não teve, na época, aquele traquejo de dar publicidade a muita coisa que ele fazia. Você toma um café com o Clóvis, que eu acho que você já deve ter feito muitas Não, vezes. Exatamente. Ele conta coisas ali que a gente não sabia. Mas que foi várias conquistas dele, bairro industrial, empresas que ele levou para lá, etc e tal. Na sua opinião, quando as pessoas dizem que o Clóvis não foi tão bom quanto o prefeito, você concorda ou você acha que ele é mais injustiçado, assim como eu acho que é? Eu não digo injustiçado. Agora, tem certos fatos que você não pode ignorar, certo? Talvez a condução política do Clóvis foi erro. Ele errou politicamente. E tanto é que Perdeu a base na época ou não? não chegou a perder, mas eu acho que ele se perdeu do ponto de vista político, na minha opinião. Hoje eu tenho amizade com o Clóvis, meu amigo, Sim. certo? Mas tem alguns feitos que a gente tem que reconhecer. Por exemplo, quando se fala que registro tem um estatuto do magistério, isso foi aprovado durante o governo do Clóvis. Não reconhecer isso, olha, porque obviamente que a posterior foi feita uma alteração, mudou, até revogou, porque o projeto de lei do Clóvis, se me falha a memória, eu não lembro agora de memória o nome do projeto, mas foi revogado. Mas em que momento foi revogado? Foi revogado em fevereiro
de 2009. Então, o governo que assumiu em janeiro de 2009, será que, com a Câmara em recesso, será que tinha condição de, em fevereiro, aprovar um projeto da complexidade de um tamanha plano? magnitude? É. Não. Então, obviamente, né, isso, eu sempre defendi isso. Esse método, eu falo isso porque eu fui vereador, participei desse processo e digo mais. Já estava na oposição, inclusive, doutor Cristiano, e eu sentei, o Clóvis me recebeu lá com um grupo de professores para discutir esse plano. Eu na oposição, e ele me recebeu. Esses são valores que eu não esqueço, porque muitas vezes um outro prefeito recebendo um vereador da oposição para discutir um projeto, não sei se ele permitiu, mas o próprio permitiu. Isso é uma verdade. Então, essa questão do terreno do Boticário, nós sabemos que tem a participação do Clóvis. Inclusive, eu falei aqui com a presença da Alessandra Kennedy. Exatamente, tem a participação dele. A vinda do Instituto Federal eu lembro muito bem que foi uma visita do vereador Raul e do vereador Newton Quiroca a Brasília para iniciar essa discussão. Então, ele tem sim sua parcela de exatamente, contribuição. eu acho que a gente não pode. Agora, do ponto de vista político, eu acho que houve realmente... Porque assim, você é PSDB. Até onde eu sei, ele se elegeu pelo MDB. É isso? Era uma coligação entre vocês, Sim, né? porque ele foi vice do Samuel vice durante do os Samuel. 8 anos. Sim, mas ele se elegeu com a legenda do PSDB, Não, do MDB na época, né? Ele- Que era PMDB, né? Ele se elegeu pelo MDB. Pelo MDB. M- Então, pelo é M- exatamente é, isso. é. Só que eu entendo que você, quanto PSDB e ele como MDB, era a mesma coligação. Sim, estava Só- dentro da coligação. De certa forma, me espanta quando você fala assim, eu me afastei. Porque Não, se ele não tinha a base na mão, quem que ele Mas tinha olha ao só, lado dele? naquela época, a Câmara era composta por 10 vereadores. Sim. Então, o que causou de estranheza? Nós elegemos 7 vereadores, 70% da Câmara. E elegemos quem? O presidente ou o Raul. Tudo bem. Ah, sim. Mas o líder da oposição Naquela eleição, o Raul acho que tinha mais 2 da bancada dele. tinha não, ele tinha o vereador Marcos Portela e o vereador Otávio Shimura. Léo Shimoda. Só que Marquinhos Portela. convenhamos que presidente não vota e tem seu voto de Minerva. Vários projetos que poderiam passar ali teria, tecnicamente, pelo menos 7 votos a 2. Não, mas eu Seria essa conta, né? Mas no aspecto de aprovação de projeto, não teve nenhuma Passou dificuldade. legal? Não teve nenhuma É. dificuldade. Faltou mais um traquejo de trazer o grupo, tal, dialogar. dialogar. Na minha opinião, Vamos fazer uma observação. Aquela Câmara, é de alto nível. É. Eu acompanho as câmaras aqui, mas é uma Câmara de alto nível. O pessoal priorizava... Milton Hirota, Raul Calazans, o Zusa. pessoal priorizava, sabe o que? O interesse público. Sim. Essa que é a verdade, que é a coisa mais importante. Né? exatamente. Não tinha chilique, não tinha nada. Era uma Câmara realmente uma maravilha. Isso é verdade. Acho que teve algum momento em que se falou na privatização da Sabesp, já lá atrás. Eu lembro que eu fazia parte da comissão de Justiça e Redação ao lado do vereador, acho que o vereador Raul não estava mais na presidência. Nós criamos conferência municipal, simpósio aí para discutir o saneamento sobre isso. Então, com toda a tranquilidade, no sentido de fazer o melhor para o município. As questões partidárias, porque para você ser elege, evidentemente, hoje no Brasil, para você ser candidato, você tem que ter um partido. Mas a partir do momento que você elege, que são do partido, você tem que, evidentemente, você tem que considerar. Mas o teu mandato tem que estar à disposição da população de uma forma geral, que na sua grande maioria não tem filiação partidária. Então, Na época não tinha a polarização que tem hoje. Essa que é a grande verdade. A coisa andava melhor porque o cara de bom senso, o pessoal votava independentemente de quem estava propondo. Sim. Você continua PSDB ainda, Zusa? olha, eu continuo no PSDB. Eu vi ali, eu estava procurando alguns ofícios, algumas coisas, consta seu nome até 2024, eu não consegui ver de 2025 para frente, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, você conhece como ninguém a história do PSDB, tá? Eu queria saber se você considera a maior crise do PSDB quando o Gilson Fantin foi cassado ou afastado, queira chamar, da sua melhor forma. Ali eu percebi, como munícipe, que Samuel Moreira se afastou, achou que os problemas que Gilson Fantin enfrentou não fez bem para a sua imagem. Houve um racha, né?
Fora o Diretório Nacional, que já vinha com problemas aí, João Dória, etc e tal, você acha que a maior crise do PSDB em registro foi aquela ocasião onde Gilson protagonizou ali sua saída da prefeitura? Olha, é evidente que aquele fato criou um tipo de dificuldade, mas não foi assim uma crise extraordinária. Quando o Gilson voltou, terminou o mandato, mas evidentemente que ficou, né? Uma mácula, Você tem o fato e as consequências do fato, né? Mas eu acho que o PSDB, na verdade, é um partido que não poderia estar passando pelo momento que passa hoje. Partido que tem um legado para o país, né, de grandes conquistas para o estado de São Paulo. Todos nós conhecemos a história do PSDB. De repente, o PSDB hoje está, por exemplo, nós não temos candidato ao governo do estado de São Paulo. Pecamos lá atrás que não tivemos candidato à presidência da República. Acho que essa situação do PSDB, ela vem de cima para baixo. Acho que aqui o fato justamente não impediria do PSDB estar vivo, disputando a eleição. O protagonista passou a coadjuvante. Essa Mas que você é a verdade. concorda que fragilizou muito, fragmentou muito, tanto que quando a gente olha hoje para o diretório do PSDB, está muito longe do que um dia já foi. PSDB em registro era uma grande referência. Hoje é praticamente nada. Quantos vereadores nós temos hoje eleitos? Acho que Mas do PSDB? não, nós não temos nenhum. Mas se você Nenhum. perguntar a Câmara de São Paulo, a maior Câmara Não, mas eu falo assim num recorte de registro, né? Não, mas assim, mas eu estou dizendo, a Câmara de São Paulo também não É tem. reflexo. Então, sim. Isso é reflexo. Sim. o PSDB... Deputado federal tinha não sei quantos, hoje tem dois, parece. Exatamente. O negócio começa a rachar lá de cima e vai refletindo nos municipais. Eu faço uma análise seguinte. O PSDB resolve fazer uma prévia para escolher candidato à presidência da República. Contrata uma plataforma, não deu certo, contrata outra plataforma e lá vamos realizar as prévias. Vamos ouvir os filiados do Brasil inteiro. Participaram o Eduardo Leite, o Dória e o Arthur Virgílio. Não teve nenhuma impugnação. Quem saiu vencedor? O Dória. Aí os caciques do PSDB resolvem puxar o tapete do Dória. O Dória não foi candidato, teve que renunciar por circunstâncias a candidatura em função da pressão que ele estava recebendo, e o PSDB não lança candidato à presidência da República. Isso foi um erro histórico. Às vezes eu vejo com todo respeito, parece que posso mirar, o PSDB não teve candidato porque ele foi um dos caras que atrapalhou a candidatura do Dória. Se o Dória fosse candidato, independentemente do resultado, mas o PSDB estava melhor lá na Câmara dos Deputados, estava melhor na Assembleia. Teria uma representatividade. Exatamente. Uhum. Então, hoje, você pega, com todo respeito, né, merece o Paulo Serra, ele dispôs a ser candidato, já repôs. Já existiu. Já desistiu. É. Então, e aí? É complicado. Falta uma grife, um grande nome, né? Porque nós tivemos aí José Serra, né? Fernando Henrique Cardoso, que Montoro, é o maior expoente, Covas. Montoro, Covas. Eu acho Falta, não falta, Eu Zuza? acho que mas grande nome? isso acho que em termos gerais, eu acho que a falta de liderança política no Brasil, ela está em todos os partidos, né? Hoje nós estamos aí nós vamos ter eleição daqui a quantos dias? Quantos candidatos nós temos, né? Chega em São Paulo, por Falta, exemplo, inclusive, 96 dias para eleição. Paulo. São Paulo parece que está se desenhando para ter 2 candidaturas ao governo do estado de São Paulo. Sim. O PSDB veio fora disso. Então, é lamentável, né, que o partido que fez pelo país o que fez pelo estado de São Paulo está numa situação assim. Eu, para ser sincero, a luz no fundo do túnel, estou procurando, mas não consigo vê-la. Tá certo. Eu quero falar agora, você como diretor-geral da Câmara Municipal de Registro, porque você passou como vereador, conheceu por dentro toda a tratativa, como é que funciona. E como é que é ser diretor-geral? Quero saber de virtudes, dificuldades, o que você podia contar que só você sabe e a gente tem a curiosidade de saber. Claro, aquilo que Aí pode não pode falar. contar tudo. Não, mas Aí isso vai comprometê-lo. eu acho que assim, é uma honra, né, a gente ter essa oportunidade de dar a nossa contribuição na condição de diretor da Câmara. A Câmara é uma casa política,
E a gente está ali exatamente para isso. É o quanto equilíbrio, né? Você tem a parte administrativa que a Câmara o que que é? É uma prefeitura menorizada. Todos aquilo que existe na prefeitura existe na Câmara. Um tamanho muito Toda a menor. burocracia, protocolo, Exatamente, etc. e tal. exatamente. Uhum. E a função do diretor tem que ficar alheio à questão política. Eu tenho lá que receber na minha sala todos os vereadores, independentemente de partido e posição política que ele tem com relação ao governo. Eu tenho Perfeitamente. que trabalhar com ele da mesma forma, de forma equânime. É isso que a gente faz. Contando sempre com a contribuição, nós temos uma equipe técnica da Câmara muito boa, isso é muito bom. A Câmara de Registro é uma Câmara que tem aí os seus elogios por parte dos órgãos que fiscalizam a Câmara. Então, e assim, a gente aprende quase todos os dias, né? Perfeitamente. Mas, Bom, eu entrevistei o Heitor, talvez você tenha tido a oportunidade de assistir, eu abordei o fato dele ter devolvido R$ 1 milhão para o executivo, né? Qual que é o segredo? Porque assim, já tinha acontecido, até onde eu sei, já tinha acontecido com o Marcelo Comeron, me parece que o Raul também, mas me ficou gravado o Heitor Sansão. Você acha que é fruto mesmo ali de uma boa administração, de economizar, de ter um propósito, não gastar a qualquer custo? Qual que é a sua visão para conseguir todo esse montante? não, é o seguinte, querido, essa questão da devolução foi uma conversa em função da dificuldade que o executivo tinha, uma conversa para acertar, em que a Câmara, ele abriu mão de certas despesas que teria que fazer, que teve que alterar o seu plano de compras, planos, para que pudesse fazer essa ter a oportunidade, né, de vir a devolver algum recurso para o executivo, já que ele realmente estava passando por dificuldades, do ponto de vista. Então, eh, não foi assim. Não foi de economia, mas foi de um Não, propósito de ajudar o exatamente. município. Interessante. Nós temos certos serviços que nós precisamos fazer na Câmara, que hoje, por exemplo, a gente tem a limitação orçamentária, né? Se a gente analisar a Câmara de Registro, se você analisar do ponto de vista, ah, qual que é o valor que nós poderíamos estar recebendo? São mais de 16 milhões de reais. Sim. A Câmara estaria de acordo com a legislação, lei de responsabilidade fiscal, enfim, a Câmara poderia ter à sua disposição. Mas não, nós temos o orçamento da Câmara hoje é 9 milhões, para o ano que vem, 9 milhões 940 mil reais. Então, bem módico. Se você pegar per capitamente, né, os valores da Câmara, comparando com municípios outros, os nossos votos, pega, por exemplo, o subsídio do vereador do registro. Per capitamente é um dos menores do Vale. Bem econômico, né? Só para encerrar essa parte aí também, especula-se, né, que ali na linha do trem, aquela área vai ser doada para o município, tal, o registro vai herdar aquilo lá, e falam-se em criar um novo prédio da Câmara Municipal. Você acha que isso é conversa para médio ou para longo prazo, José? Olha, na verdade, isso devia ser uma conversa para urgentíssimo prazo, porque é uma necessidade. A Câmara de Registro é muito, Tá sempre lotada ali, né? é muito pequena, ela está totalmente. Hoje é só um prédio adaptado. Sim. Né? Hoje, se você, arranjo. se você sair da Câmara Municipal, a Câmara saiu de lá, vai passar para iniciativa privada, vai lá na prefeitura. Pô, vamos pedir um alvará, uma BITS, por exemplo. Será que vai conseguir? Porque as paredes da Câmara, ela é geminada às paredes dos prédios ao lado. Eu lembro quando nós fomos fazer a troca de um padrão lá, de repente eu estava furando o lado da Câmara, de repente eu furei o guarda-roupa da mulher que mora do lado. Esse é o prédio nosso, então nós precisamos urgentíssimo Dá ali de um prédio. guarda-roupa novo para a vizinha. Certo. Então, a gente precisa de um novo prédio. E essa é a grande expectativa, eu acho que, eu não sei se já foi, se não foi, acho que em breve será passada essa posse definitiva para o município de Registro. Existe, sim, essa necessidade, e o prefeito sinalizou nesse sentido, de construir nessa área limbeira, a ferrovia, um espaço para a construção da Câmara Municipal, que se faz urgente. Registro precisa de um novo prédio. Bacana. Nós tivemos ao longo dos nossos anos, eu acho que já mudou umas 5, 6 vezes de endereço a Câmara Municipal, e hoje a Câmara, todos nós percebemos lá, muito limitada, do ponto de vista não só para receber os munícipes, mas os próprios funcionários. Lembra quando era naquela rua que descia uma Montaneira? Lembro muito bem. Era uma barbaridade a Eu Câmara. lembro muito bem. Era uma barbaridade a Câmara. Eu lembro muito bem. Sempre bem. foram Porque sedes precárias. eu frequentei muito a Câmara Municipal, porque aquilo que eu falei, lá no Serrote, eu era amigo do Daniel,
e do Fernando. Então, eu assisti muita sessão da Câmara, vim para registro com o Daniel das Neves e o Fernando Vasseval. Olha só. E eu lembro muito bem, doutor Cristiano, que eu estava lá na Câmara quando houve uma renovação. E o prédio era exatamente ali na descida, né, do custo, né? E, na época, vereadores como o J. Pinto, Tenente Souza, Tenente Souza, Ernestino, eles não se reelegeram. E quem se reelegeu foi o Manuel Chicaoca, foi o Milton Hirota, e parece-me que naquele momento, lá, eles tinham feito um projeto de lei fixando um novo salário para o vereador. Mas naquela época parece que você não tinha, hoje tem que fazer antes da eleição, porque naquela época não tinha muita restrição. E esses vereadores, o que eles fizeram? Acho que parece que fizeram campanha contra esse tipo de o aumento. Eu lembro que eu estava na Câmara, mas fui testemunha disso. O Fernando Hassegal era o presidente, aí o Souza pegou a caneta e começou a redigir um projeto de lei reduzindo o subsídio de vereador de registro, naquela época. Olha só. Então isso até reflete até hoje, porque o que eu falo, per capitamente, o subsídio do vereador de registro hoje é um dos menores do Vale. José, eu vou forçar um pouquinho a amizade aqui. É uma curiosidade que eu sempre tive. A Câmara Municipal tem um nome, que é o Daniel das Neves, né? Por qual motivo eu procurei algum ofício, alguma coisa que explicasse o porquê que deram o nome dele como homenagem à Câmara Municipal? Como você conhece bem, você lembra de alguma coisa, o porquê na época? Eu acho que assim, eu acho que esse projeto é da autoria do vereador Xavier Rufino, do Chavico. Do Chavico? Se não for, Legal. esse vereador que Bacana. denominou. Era um vereador muito O querido. Daniel era uma pessoa muito querida, e o fato mais interessante, o Daniel fez uma campanha doente. Tanto Tá. é que ele se elegeu, e acho que foi um vereador muito bem votado na época, Sim. em 88, ele nem chegou a Era assumir. PDT. Eu não sei se ele, eu acho que ele foi pelo PFL, se elegeu pelo PFL, se não me falha a memória. O que aconteceu? O Daniel, ele veio votar para a presidência da Câmara, e a sessão de posse foi ali no RBBC. Ele foi praticamente levado numa cadeira Olha para só. assumir, para votar. Ele votou para presidente e se afastou. Isso em janeiro de 89. Julho, agosto, não lembro exatamente o mês, ele faleceu. Então ele praticamente nem exerceu o mandato que ele se elegeu. E curiosamente também, só para quem o substituiu, foi o senhor Manuel Leoneta, pai do vereador Roberto Stuck Duarte. Olha aí. É uma história. Quanta história a gente Outro dia, desenterra. inclusive, o Roberto, o vulgo Diabinho, né, falou: Zusa, você sabe que nós dois somos os únicos filhos de vereador que foram eleitos? Eu não sei se isso é verdade. Bom, eu sei que o meu pai foi vereador e o pai dele também. Não sei se outros vereadores tiveram a oportunidade de ter o pai vereador. Bom, Maravilha. bate-papo muito bom com o Muito Zusa. bom, muito E eu bom. vou de público aqui fazer uma observação que o Zusa não gosta, mas eu convivo com o Zusa, e o Zusa já intimei ele várias vezes. Ele, você vê, é um cara esclarecido, Conhece tem muito. história, conhece tudo, e ele fez direito até 7 semestres. E eu falo para ele: Zusa, volta e se forma em direito. Eu vou na tua formatura. E ele está recalcitrante. Mas eu falei várias vezes para você, não foi, Zusa? Volta, faz direito e termina. Ele já fez 7 semestres. Tá na cara do gol. Está na cara do gol. É verdade, Cristiano, é verdade. E essa cobrança sua também é da nossa a coordenadora de direito, a professora Soraya, também toda vez que ela me encontra, ela fala: vai lá, eu ainda estou lá, vamos terminar esse curso. Eu vou prometer para o senhor que eu vou pensar seriamente no assunto. Vai pensar, nós vamos na formatura. Então tá bom. Bom, e para encerrar, você como bom bacharel em matemática, qual a probabilidade de Brasil levar esse Hexa? Cara, que sufoco hoje. Mas eu sou extremamente otimista. Eu tenho dito que é o seguinte: o técnico do Brasil, ele vai sair consagrado dessa Copa ou muito hostilizado. Porque ele faz certas alterações no meio do jogo que me assusta. E ele tem dado certo. Eu creio que o Brasil, a cada jogo, o grande problema do Brasil, na minha opinião, é que o Brasil não tem um esquema tático definido e não tem conjunto.
Então, os Jogos do Brasil tá servindo como treino. Então, eu estou imaginando, quero ser extremamente otimista, Que tá evoluindo. que nós estamos treinando para a final, para a gente vencer a final. Ó, gostei da resposta, né? Boa. Tomara que, né, que o matemático acerte aí a previsão, nem que seja por torcida, né? Doutor, Zusa, foi um prazer estar você aqui. Eu convivo muito com você, eu sei que é. Queria que o povo soubesse a tua história e os detalhes de muita coisa que nós aprendemos hoje. William, com você, um abraço. Vamos fazer o Wildo aparecer, porque o Wildo É é uma verdade. tradição ele aparecer aí. o povo reclama quando ele não aparece aí, né? Mas dito isso, antes de eu encerrar, as considerações finais aí, por favor, como diz um tal de Cristiano Ribeiro da 99 FM, você se conhece essa rádio aí? Ele Conheço. fala, agora eu vou franquear os microfones para suas palavras finais. Fiquem à vontade aí, Zusa. Muito obrigado. Primeiro, então, vamos falar no Hildo, agradecer o Hildo, você, William, doutor Cristiano, pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que o podcast aí está sendo o coqueluche da comunicação aqui em Registro. É legal. Parabéns, muito obrigado pelo Obrigado. convite. Um abraço a todos vocês. Um abraço aos nossos vídeo ouvintes, né? Muito possivelmente aqueles que. Não sei se está ao vivo, não sei. Não, Vai gravar. quinta-feira que vai pôr. Tudo- Geralmente, eu vou contar um segredo aqui, a gente grava na segunda-feira. Ah, tá bom. Acabou, inclusive, por isso que eu falei que o Brasil acabou de ganhar do Japão, a gente veio gravar. Tá certo. E aí, quinta-feira vai pro Eu ar. estava até preocupado, né? Falei, já pensou se der prorrogação, como que vai ser? Mas eu estava disposto a vir mesmo com o Brasil. Mas, assim, mais uma vez, então, muito obrigado aí e um abraço a todos vocês e parabéns pelo programa. Obrigado, obrigado. A gente só agradece sua presença aqui. Pessoas que nem Zusa, que ensina tanto. Só de serrote, pra mim já valeu o podcast inteiro, mas conhecer sua vida, seu pai, foi bacana demais. Doutor, obrigado aí. É isso aí. Semana Esse que vem grande tem mais. podcast. É isso Então, aí. até aproveitando, então quero que você passe para mim depois, eu quero mandar, porque eu quero que a minha. Sabe que, olha só, nós somos de origem lá de Pernambuco, mas eu tenho uma prima que está na Suíça, tem Quiser outra mandar aqui. um abraço pra ela. Vou mandar então para a Gisele e para a Genilza. A Genilza está em Portugal e a Gisele é na Suíça. Mas com certeza você passando, vou mandar para que ela veja o nosso programa, que ela vai ficar muito contente de falar da nossa terrinha lá. Maravilha, é isso aí, Ildão. Obrigado, doutor Cristiano, Zusa, né? E o Vale em Pauta, como sempre diga, é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa e do nosso sócio majoritário, Hildo, né? E a semana que vem tem mais. Sem esse homem aí, né? Fica difícil, tá? E semana que vem já está confirmado o João Sacou, né? Grande, Nós vamos falar aí bastante sobre prefeitura, Samuel Moreira e tudo mais. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia. Deixa seu like, compartilhe, mande para os grupos aí de registro, de Petronilha, de Petrolina. Petrolina, Petrolina. de serrote, de tudo aí, né, Zuza? A gente agradece, tá bom? Um abraço e até semana que vem.